Olá, hoje nós vamos falar sobre gestação gemelar, né? A gestação gemelar ela pode ser univitelina ou bivitelina. Univitelina é aquela que os dois estão na mesma placenta, então eles são gêmeos idênticos. A bivitelina é onde tem duas placentas, então eles não são gêmeos idênticos, né? Mas mesmo assim eles estão juntos na mesma gestação. E os gêmeos, eles trazem algumas características bem específicas, né? Eles têm uma ligação muito forte um com o outro, uma telepatia muito forte, uma intuição muito forte do que está acontecendo com o outro, né? Em função dessa ligação que eles tiveram durante 9 meses. Mas existem algumas diferenças, né? Porque geralmente um é maior, o outro é um pouquinho menor. Geralmente o que nasce primeiro é o maior, né? Os que nasce por segundo, mesmo que seja questão de 1 minuto, 2 minutos, mas tem essa diferença. E o que nasce por primeiro geralmente tem características de liderança, características de ir lá e resolver as situações. O que nasce por segundo tem as características de ser o seguidor, de seguir, de ir atrás do irmão. O que nasce por primeiro geralmente tem um sentimento de que ele precisa cuidar do irmão, né? Se eles estudam os dois na mesma escola, na mesma sala, geralmente é o que nasce por primeiro que vai estar sempre cuidando do irmão, né? Por quê? Porque pelo fato dele ter nascido primeiro e eles passaram os 9 meses ou 8 meses ou 7 meses dentro da barriga da mãe juntinhos, então quando ele sai primeiro, ele tem um sentimento de culpa por ter saído de lá e não ter trazido o irmão, né? Então por ter abandonado o irmão, então ele carrega esse sentimento de culpa e com isso surge dentro dele a necessidade de cuidar mais do irmão. O que nasce por segundo tem esse sentimento de abandono, né? De ser abandonado pelo irmão, pois estavam juntos o tempo todo e agora de repente ele sumiu. Como que ele saiu daqui e me deixou, né? Porque depois que eles nascem, mesmo que eles sejam colocados às vezes na mesma incubadora, mas eles não estão mais tão grudadinhos. Eles tiveram um espaço que eles estiveram longe um do outro. Então isso causam esses sentimentos dentro deles. Então geralmente o primeiro tem essa energia da liderança, essa energia de ir lá e decidir, fazer e cuidar do irmão, né? E o segundo já fica um pouquinho mais para trás, ele precisa ser meio que conduzido, ele precisa ser mais cuidado, né? Ele tem esse sentimento de ser abandonado em função, né, dessa separação. Além disso, eles têm uma sensação, né, uma ligação muito forte. Geralmente, quando um fica doente, o outro também fica. Quando um tem uma dor, outro também tem. Então, quando um consegue uma vitória, outro também consegue. Então, são características muito próprias de irmãos gêmeos, né? Se você é gêmeo, se você conhece alguém, né, e ouviu esse vídeo, gostou, compartilhe para que os outros também possam conhecer um pouquinho mais sobre a gestação gemelar. Beijos de luz para vocês.